Meu nome é Padre Renato Colucci. Fui pároco da Igreja de Santa Maria Segreta, em Milão, durante 26 anos. Administrei os sacramentos a mais de 3.200 pessoas ao longo da minha vida sacerdotal. Nunca violei um segredo de confissão. Nunca. O que Carlo Acutis me disse naquela tarde de outubro de 2006 não foi dito no confessionário. Foi dito depois, com os olhos abertos, a voz clara, num quarto de hospital onde o cheiro de antisséptico era tão forte que eu conseguia sentir no fundo da garganta. O que ele me disse, eu guardei durante 18 anos, e o que encontrei dentro do envelope que ele me entregou naquele mesmo dia, com instruções de não abrir antes que o sinal chegasse, destruiu tudo o que eu entendia sobre os limites do possível. Caí de joelhos num hospital, não naquele quarto em Monza, em outubro de 2006, em outro hospital, noutra cidade, 18 anos depois, exatamente quando Carlo me disse que aconteceria. 18 anos calei. Esta noite conto tudo. Cheguei ao sacerdócio tarde. Passei os meus primeiros 32 anos de vida como engenheiro civil em Milão, projetando pontes e viadutos. Fui ordenado padre aos 37 anos, depois de um retiro de 10 dias que prefiro não descrever aqui, porque o que aconteceu naquele retiro não é o ponto. O ponto é que eu era um homem de números, de cálculos, de estruturas que não cedem. A fé que trouxe para o sacerdócio era real, mas passava sempre pelo filtro da razão. Tinha um apartamento pequeno no centro de Milão, uma estante com livros de engenharia que nunca devolvia a antiga vida, e o hábito de acordar às 5 da manhã para caminhar 40 minutos antes da missa. Não era cético em relação a Deus, era cético em relação às histórias, milagres que ninguém conseguia verificar, aparições que aconteciam sempre longe de câmeras, visões que chegavam apenas a pessoas que já queriam ter visões. Esse era o meu filtro. Foi com esse filtro que fui ao Hospital San Gerardo de Monza em 3 de outubro de 2006. A ligação veio de Antônia Salzano, a mãe de Carlo. Eu a conhecia da paróquia. Carlo tinha 15 anos e havia sido internado 3 dias antes com um diagnóstico que os médicos ainda tentavam confirmar: leucemia mieloide aguda, tipo M3. A doutora Clélia Ferrari, hematologista-chefe do San Gerardo, explicou para mim no corredor antes de eu entrar. A progressão tinha sido rápida demais. Em 72 horas, o hemograma de Carlo tinha passado de aparentemente normal para catastroficamente comprometido. Contagem de blastos, 87%. Hemoglobina, 6,2 gramas por decilitro. Plaquetas, 12.000 por milímetro cúbico, quando o limite inferior saudável é 150.000. Entrei no quarto 214 do quarto andar às 14 horas e 20 minutos. Carlo estava acordado. Esse foi o primeiro dado que não encaixou no que eu esperava. Com aqueles números, eu esperava encontrar um menino delirante, exausto, talvez sedado. Mas Carlo Acutis estava sentado na cama, com as costas apoiadas no travesseiro, e me olhou quando entrei com uma atenção que me desarmou completamente. Os olhos dele eram escuros e completamente presentes. Padre Renato, ele disse, eu estava esperando o Senhor. Administrei a unção dos enfermos. Foi uma celebração estranhamente serena. Carlo participou com uma lucidez que a doutora Ferrari, que checou com a enfermeira mais tarde, confirmou que era clinicamente incompatível com os seus níveis de hemoglobina. Com 6,2 gramas por decilitro, a maioria dos pacientes apresenta confusão mental moderada a grave. Carlo recitou as respostas do ritual com precisão absoluta. Depois que terminei, Carlo me pediu para ficar. A enfermeira saiu. Antônia ficou na soleira, a alguns metros, e Carlo disse algo que eu não esperava. Padre, o senhor vai receber uma notícia difícil em 2024, não no começo do ano, no outono. O senhor vai estar numa cidade que não é Milão e vai sentir que tudo acabou. Eu o ouvi com o meu filtro de engenheiro ativo. Um menino de 15 anos, gravemente doente, possivelmente com algum grau de confusão que a doutora Ferrari não detectara. Disse para ele não se preocupar comigo. Carlo continuou. Quando isso acontecer,
O senhor vai saber o que fazer porque vai ter o envelope. Tirou debaixo do travesseiro um envelope branco, pequeno, selado, escrito à mão na frente com letra aplicada de adolescente. Padre Renato, abrir quando o sinal chegar. Como o senhor vai saber que é o sinal? Eu perguntei. Vai saber, ele disse. O senhor é engenheiro, vai reconhecer quando a estrutura não aguentar mais. Peguei o envelope, coloquei no bolso interno da minha batina. E naquele momento ainda não entendia absolutamente nada. Voltei ao San Gerardo no dia seguinte, 5 de outubro, e foi nesse dia que começou o que passei anos tentando explicar de outra forma. Entrei no quarto 214 às 10h45. Carlo estava dormindo. Fiquei ao lado da cama por alguns minutos em silêncio. Quando me levantei para ir, notei algo no ar do quarto. Não é fácil descrever isso sem soar como aquele tipo de testemunho que sempre me irritava. Então vou descrever como engenheiro. A temperatura do quarto era de 23,8 graus centígrados. Eu ali no termômetro digital fixado na parede, ao lado do painel de controle do ar-condicionado. Essa é a temperatura padrão para quartos de UTI semi-intensiva no San Gerardo naquele período. O que eu notei foi que a temperatura no raio de aproximadamente 1 metro ao redor da cama de Carlo era visivelmente diferente. Não tinha como medir com precisão ali. Era uma percepção física, e eu a registrei e descartei. Voltei no dia 7 de outubro. Dessa vez, levei um termômetro de precisão que usava para verificar condições de cura em obras de concreto. Um testo 110, com resolução de 0,1 grau centígrado. Entrei no quarto às 11h02. Carlo estava acordado, lendo. Medi a temperatura do ar junto à janela, 23,6 graus. Medi junto à porta, 23,4 graus. Medi a 30 centímetros da cama de Carlo, 25,3 graus. 2 graus de diferença, em espaço fechado, com ar-condicionado central. Registrei no meu caderno de anotações, com a data, hora e 3 medições anotadas. Pensei em convecção localizada, em algum defeito no sistema de climatização, na posição do equipamento médico conectado ao menino. Fui buscar o técnico de manutenção do hospital. O técnico verificou o sistema. Nenhuma anomalia. O fluxo de ar estava uniforme. A temperatura de saída dos dutos, 23 graus. Voltei no dia 9 de outubro com o mesmo termômetro. Carlo estava dormindo novamente. Medi junto à janela, 22,9 graus. Junto à porta, 22,7 graus. A 30 centímetros da cama, 26,1 graus. 3,2 graus de diferença. A anomalia havia aumentado. Sentei na cadeira ao lado da cama e fiquei olhando para os números no display do termômetro durante 4 minutos. Como engenheiro, eu sabia o que aquilo significava. Num sistema fechado, com climatização uniforme confirmada pelo técnico, uma variação de temperatura localizada de 3,2 graus não tem explicação termodinâmica convencional, a não ser que haja uma fonte de calor ativa na posição da medição anômala. Carlo não estava conectado a nenhum equipamento que gerasse calor localizado naquele momento. Chamei a doutora Ferrari no corredor e pedi que ela autorizasse uma medição formal com o equipamento do hospital. Ela me olhou com aquela paciência cansada que os médicos desenvolvem para lidar com sacerdotes em hospitais, mas concordou. Na manhã de 10 de outubro, às 9h15, a enfermeira Daniela Russo fez uma medição da temperatura ambiente no quarto 214 com o termômetro digital calibrado do hospital. 23,1 graus junto à porta. Depois mediu junto à cama, seguindo o meu pedido. 26,4 graus. Daniela Russo olhou para o aparelho. Olhou para mim. Voltou a medir junto à porta. 23 graus. Voltou a medir junto à cama. 26,2 graus. Isso é impossível, ela disse. Não como expressão, como diagnóstico técnico. Naquele momento, meus joelhos estiveram perto de ceder pela primeira vez. Não cederam porque eu ainda tinha mais 3 tentativas de explicação racional enfileiradas na cabeça. Mas essa foi a primeira fissura real no meu filtro. Na tarde de 10 de outubro, pedi à doutora Ferrari que me mostrasse os últimos exames de Carlo. Hemoglobina,
6,2 gramas por decilitro, igual ao do dia da internação, sem deterioração. Plaquetas, 14.000 por milímetro cúbico, uma ligeira melhora em relação às 12.000 da admissão. Blastos, 84%, 3 pontos abaixo do pico de 87. Isso não deveria acontecer sem tratamento de quimioterapia iniciado. A doutora Ferrari me explicou que eles ainda estavam na fase de confirmação diagnóstica e escolha do protocolo. O tratamento com ATRA, ácido all-transretinóico, o agente principal para a leucemia tipo M3, estava previsto para começar na semana seguinte. Sem tratamento, a progressão esperada da doença naquele estágio era de deterioração contínua, mas os números mostravam estabilização, uma estabilização que a doutora Ferrari descreveu como biologicamente atípica para o padrão esperado dessa variante. Fui buscar o padre Giancarlo Ferretti, um sacerdote que eu conhecia do seminário e que era também teólogo com doutorado pela Universidade Gregoriana de Roma. Pedi que ele viesse ao San Gerardo sem eu explicar por quê. Giancarlo chegou no dia 11 de outubro às 3 da tarde. Entrou no quarto 214 sozinho. Passou 42 minutos com Carlo e saiu com uma expressão que nunca vi no rosto de um homem de 52 anos com 30 anos de teologia nas costas. No corredor ele me disse: Renato, esse menino me falou coisas sobre a minha vida que eu nunca contei a ninguém. Detalhes que não estão em nenhum documento. Não me disse quais. Nunca me disse. Mas acrescentou: e a temperatura no quarto dele é pelo menos 3 graus acima do corredor. Medi com o aplicativo de sensor do meu celular. 26,3 graus dentro, 23,1 no corredor. 2 profissionais. 2 instrumentos independentes, o mesmo resultado anômalo. Saí do San Gerardo naquele dia com o envelope de Carlo no bolso interno da batina. Aquela noite não dormi. Fiquei sentado na escrivaninha até às 4 da manhã, olhando para o envelope sem abri-lo. A estrutura ainda estava de pé, por enquanto. Carlo Acutis morreu no dia 12 de outubro de 2006, às 6 horas e 45 minutos da manhã. Antônia me ligou às 7h10. Fui ao hospital. Entrei no quarto 214 pela última vez. A temperatura no quarto, naquele momento, marcava 23,2 graus. Normal. Uniforme. Como sempre deveria ter sido. O calor havia ido embora junto com Carlo. Nos meses seguintes, a minha relação com o envelope passou por fases distintas. Nas primeiras semanas, o envelope ficou no bolso da batina. 3 vezes cheguei a colocá-lo na mesa. 3 vezes o guardei sem abrir. Em janeiro de 2007, guardei o envelope dentro de um breviário antigo na estante do meu escritório, numa edição de 1972, página 237, entre as páginas do Ofício dos Defuntos. Coloquei o breviário numa prateleira alta, mas foi o que descobri nos meses seguintes que transformou a minha relação com aquele envelope de uma curiosidade pendente num peso que eu carregava em silêncio. Em março de 2007, comecei a investigar sistematicamente quem era Carlo Acutis, além do menino que eu havia conhecido durante 10 dias. O que encontrei me exigiu 2 semanas de leitura densa. Carlo havia construído uma base de dados de 162 casos de milagres eucarísticos documentados ao redor do mundo, não como lista de lendas, como arquivo técnico. Cada caso tinha localização geográfica com coordenadas, data do evento, resultado de análise científica quando disponível, referência eclesiástica e o que Carlo chamava de grau de documentação, uma escala de 1 a 5 pontos que avaliava a qualidade das evidências disponíveis. Apenas 53 dos 162 casos tinham grau 5. Um menino de 11 anos havia criado um sistema de classificação de evidências antes de aprender álgebra no colégio. Havia construído uma exposição itinerante com painéis fotográficos. Em 2007, essa exposição estava a circular pelo 19º país. Tinha passado por igrejas, universidades, centros culturais. Em 2007, a organização que coordenava a exposição estimava que 700.000 pessoas haviam visto os painéis de Carlo em 5 continentes. 700.000 pessoas alcançadas por um trabalho que um adolescente havia concluído antes de completar 15 anos. E então,
Em maio de 2007, Antonia Salzano me ligou. Pediu que eu fosse à casa dela. Fui numa tarde de sábado. Antonia estava quieta, mas composta, como as mães que aprenderam a carregar a dor sem deixá-la transbordar. Tinha o caderno de Carlo na mão, um Moleskine azul, usado, a capa levemente amassada no canto inferior direito, como se houvesse caído algumas vezes. Abriu numa página marcada com um clipe dourado. Eu guardei isso desde setembro, ela disse. Carlo me pediu para esperar até você voltar a perguntar sobre ele. A entrada era datada de 29 de setembro de 2006, 3 dias antes da internação. A letra era a mesma do envelope que eu tinha na prateleira, aplicada, levemente inclinada para a direita. Antônia leu em voz alta. O padre Renato vai guardar algo meu. Quando o sinal chegar, em 2024, no outono, ele vai estar no Hospital Gemelli de Roma, no 2º andar. São Gerardo de Maiella era médico e curandeiro e sempre esteve presente onde havia alguém que os outros já tinham desistido. O padre Renato vai entender porque ele é engenheiro, e engenheiros sabem reconhecer quando uma estrutura resiste além dos cálculos. Ficou em silêncio. Hospital, cidade, andar, data, o nome do santo padroeiro dos doentes incuráveis e a minha profissão anterior, usada como chave de reconhecimento. Carlos sabia que você havia sido engenheiro? Eu perguntei. Eu nunca contei para ele, Antonia disse. Você nunca mencionou na paróquia? Fiz memória. Não. Havia chegado à paróquia de Santa Maria Segreta diretamente do seminário. Ninguém ali sabia da engenharia, a não ser os poucos que me conheciam de antes, e nenhum deles tinha contato com Carlo ou Antônia. Carlo havia escrito a profissão que eu havia exercido durante 32 anos sem nenhuma fonte humana disponível. Fiquei com a fotografia da página que Antônia tirou para mim. A linguagem da entrada do caderno e a linguagem do papel dentro do envelope, que eu ainda não havia aberto, seriam idênticas. Só descobriria isso 18 anos depois. Se você está assistindo este testemunho e ainda não se inscreveu no canal Pegadas do Céu, este é o momento de fazer isso. O que vem a seguir é a parte que demorei mais para conseguir narrar sem que a voz me quebrasse. A 4ª fase durou 17 anos. O envelope ficou no breviário. O breviário ficou na estante. Eu continuei sendo pároco de Santa Maria Segreta, administrando sacramentos, envelhecendo dentro da minha vocação. Batizei 243 crianças entre 2007 e 2022. Celebrei 187 funerais. Casei 91 casais. O tempo passou como o tempo passa quando você tem trabalho e propósito. Em 2013, soube da cura de Mateus. Um menino brasileiro de 6 anos de Campo Grande, diagnosticado com pâncreas anular grave, condição congênita em que o tecido pancreático comprime o duodeno, impedindo a absorção de nutrientes. Tinha menos de 37 centímetros de altura para a sua idade, quando o esperado era 46. Após a família ter visitado a exposição dos milagres eucarísticos que Carlo havia construído, ele recuperou altura e função digestiva completas em 90 dias. Os médicos de Campo Grande, depois de repetir todos os exames, emitiram declaração escrita, sem explicação clínica conhecida. O Vaticano investigou. O processo durou 3 anos. A cura foi declarada inexplicável pela medicina em 2016. Esse foi o primeiro milagre oficial de Carlo Acutis. Um milagre brasileiro. Fui ao breviário naquela noite. Tirei o envelope. Segurei por 40 minutos. Não era o sinal. Guardei o envelope. Voltei o breviário para a prateleira. Em 10 de outubro de 2020, o Papa Francisco beatificou Carlo Acutis. Assisti pela televisão no meu apartamento. Com o breviário na mão, aberto na página 237, o envelope visível entre as páginas. Não era o sinal. Em 2022, o segundo milagre foi confirmado. Valeria Valverde, jovem costarriquenha, 21 anos, trauma craniano grave após acidente doméstico. Tomografia de admissão no Hospital Nacional de Ninhos de São José mostrava hemorragia subaracnoidea em área de 23 centímetros quadrados com compressão de tronco encefálico. Prognóstico neurológico. Vegetativo permanente com probabilidade de 82%.
Após a família rezar diante de uma imagem de Carlo Acutis, no terceiro dia de internação, os exames de imagem nas 72 horas seguintes mostraram reabsorção hemorrágica incompatível com qualquer protocolo de evolução documentado para aquela extensão de lesão, alta hospitalar em 21 dias. Sem sequelas. O processo de canonização avançou com velocidade que os vaticanistas descreveram como historicamente incomum. Em 7 de setembro de 2025, o Papa Leão XIV canonizou Carlo Acutis, o primeiro santo do terceiro milênio, o primeiro nascido com internet, mas isso aconteceu depois. Antes disso, chegou outubro de 2024. Eu tinha 72 anos em outubro de 2024, aposentado da paróquia de Santa Maria Segreta desde 2022. Ainda celebrava missa regularmente numa comunidade de idosos próxima. Caminhava 40 minutos pela manhã. Minha pressão arterial estava em 135 por 85 milímetros de mercúrio, controlada com medicação diária. Joelho direito com artrose incipiente. Exame de setembro mostrando redução do espaço articular de 2,3 milímetros. No dia 3 de outubro de 2024, às 18 horas e 52 minutos, recebi um telefonema da minha sobrinha Francesca, que morava em Roma. A voz dela tinha aquela contenção específica que as pessoas usam quando a situação é grave demais para pânico. O padre Antônio Marchetti, 78 anos, provincial da minha congregação, sacerdote que eu conhecia há 34 anos, havia sofrido um infarto às 11 horas da manhã na sede provincial em Roma, no bairro do Parioli. Parada cardíaca de 6 minutos antes da ressuscitação pela equipe do SAMU. Havia sido transferido para o Hospital Universitário Agostino Gemelli, onde estava em cuidados intensivos com prognóstico reservado. Reservado. Em italiano médico, reservado significa que os médicos não querem comprometer-se com uma direção, porque pode ser qualquer uma. Peguei o primeiro trem de alta velocidade para Roma, o Frexiarossa das 20 horas e 10 minutos de Milão Central. Antes de sair do apartamento, peguei o breviário da estante para rezar no trem. Não pensei no envelope. Peguei o breviário. Coloquei na bolsa de viagem. Cheguei à estação Termini às 23 horas e 45 minutos. Táxi ao Gemelli. A recepção noturna me orientou. Padre Antônio no segundo andar. Ala de cardiologia intensiva. Subi pela escada. Entrei no corredor do segundo andar. E parei. Não houve nenhuma voz. Não houve nenhuma luz. O que aconteceu foi interno. E só consigo descrevê-lo como reconhecimento. A sensação de um engenheiro que chega à obra, olha para a estrutura e reconhece que aquele é o ponto de ruptura calculado. Sentei numa cadeira de plástico no corredor do segundo andar do Hospital Gemelli de Roma. Tirei o breviário da bolsa. Abri na página 237. O envelope estava ali, 18 anos no mesmo lugar. O lacre original, uma fita adesiva transparente que Carlo havia usado em 2006, ainda segurava as abas. Abri devagar. Dentro, uma folha de papel de caderno, dobrada 2 vezes. A letra aplicada de um adolescente de 15 anos, morto 18 anos antes. Padre Renato, se está lendo isto no Gemelli, no segundo andar, é porque São Gerardo te guiou até aqui. São Gerardo de Maiella era médico. Ele cuidou de doentes que os outros já tinham desistido. Você vai encontrar alguém no segundo andar que os médicos já estão deixando para trás nos cálculos. Não deixe. Vá ao quarto 223. Peça para ver o Padre Antônio. Diga a ele que o menino do San Gerardo manda dizer que a estrutura aguenta mais do que os cálculos mostram. Ele vai entender quando acordar. No dia 12 de outubro de 2024, exatamente 18 anos após a minha morte, às primeiras horas da manhã, o Padre Antônio vai acordar sem dano neurológico permanente. Os médicos não vão ter uma explicação que caiba nos seus protocolos. Você vai entender, então, o que eu tentei te dizer sobre as estruturas que resistem. Eu estou bem. Você também vai estar. Carlo. 12 de outubro. A data da morte de Carlo era 12 de outubro. Fiquei parado no corredor por um tempo que não consigo calcular.
Quando me levantei, a cadeira estava molhada. Havia chorado sem perceber, pela primeira vez em 23 anos, desde a morte dos meus pais. Me levantei. Fui à recepção. Pedi o quarto do padre Antônio Marchetti, quarto 223. O médico de plantão, Dr. Luca Benedetti, me informou. Infarto com parada cardíaca de 6 minutos. Anóxia cerebral documentada. Tomografia das 18 horas mostrava hipodensidade no lobo frontal esquerdo em área de 12,4 centímetros quadrados. Com 6 minutos de anóxia, essa extensão era compatível com comprometimento cognitivo severo, afasia, perda de memória, incapacidade motora no lado direito. O prognóstico neurológico é muito sério, o Dr. Benedetti disse. Entrei no quarto 223. O padre Antônio estava inconsciente. Monitor cardíaco, 68 batimentos por minuto. Ritmo sinusal, saturação 97%. A face estava relaxada, sem expressão de dor. Sentei ao lado da cama. Li em voz baixa o papel de Carlo. Depois disse, para o padre Antônio inconsciente, que o menino do San Gerardo mandava dizer que a estrutura aguenta mais do que os cálculos mostram. Fiquei por 2 horas. Rezei o ofício das leituras completo, as laudes e um rosário. Depois, fui ao hotel reservado pela congregação. Na manhã de 12 de outubro de 2024, às 6 horas e 51 minutos, 18 anos e 6 minutos após a morte de Carlo Acutis, meu celular tocou. Era Francesca. Padre Renato, o padre Antônio, acordou. Completamente lúcido, sem afasia. Reconheceu a enfermeira de plantão pelo nome. Pediu água com as palavras corretas. Perguntou a data. Quando disseram 12 de outubro, ele ficou em silêncio por 3 segundos e disse: o menino tinha razão sobre a data. O Dr. Benedetti documentou por escrito: recuperação clinicamente inconsistente com o quadro de imagem das últimas 24 horas. A tomografia da manhã de 12 de outubro mostrava a hipodensidade frontal reduzida para 3,2 centímetros quadrados, de 12,4 para 3,2 em menos de 12 horas, sem intervenção adicional. 74% de redução da área de lesão. Tenho os 2 relatórios radiológicos, com carimbo, assinatura e data. Fui ao hospital. Entrei no quarto 223. O padre Antônio me olhou e disse: Renato, tive um sonho com um menino que disse que você tinha uma mensagem para mim. Sentei ao lado da cama e li para ele o papel de Carlo. Quando terminei, o padre Antônio ficou quieto por um longo momento. Depois disse: esse menino me viu aqui antes de eu estar aqui. Não acrescentei nada. Não havia nada a acrescentar. Hoje tenho 73 anos. Continuo em Milão. Continuo celebrando missa na comunidade de idosos. Caminho 40 minutos pela manhã, com o joelho direito reclamando mais nos dias de chuva. O padre Antônio se recuperou completamente. Alta hospitalar no dia 19 de outubro. Tomografia de controle em novembro mostrou apenas uma cicatriz de 2,1 centímetros quadrados no lobo frontal esquerdo, sem impacto funcional. Voltou às suas funções em janeiro de 2025. Em 20 de outubro de 2024, fui a Assis. Entrei na Basílica de Santa Maria dos Anjos. Percorri a nave lateral até o túmulo de Carlo Acutis. O corpo encontrado íntegro na exumação de 2019, exposto em urna de vidro, vestido com calça jeans e tênis Nike, como um adolescente que não perdeu o estilo ao longo de 15 anos. Fiquei em pé diante do túmulo por 19 minutos. Depois me agachei e disse em voz baixa: você tinha razão sobre os cálculos. Deixei o envelope sobre o túmulo. Parecia o lugar certo para devolvê-lo. Em 7 de setembro de 2025, o Papa Leão XIV proclamou Carlo Acutis santo na Praça de São Pedro, durante o jubileu. 250 mil pessoas. Eu estava ali, entre a multidão, com o breviário na mão, a página 237 vazia pela primeira vez em 18 anos. Quando o Papa pronunciou as palavras da canonização, senti exatamente a mesma variação de temperatura que havia medido no quarto 214 do San Gerardo 18 anos antes. 2 ou 3 graus a mais do que o ar ao redor. Não tirei o termômetro. Alguns dados não precisam de verificação instrumental.
Quando você é engenheiro há 50 anos, você aprende a reconhecer quando uma estrutura é sólida. Carlo disse uma vez que todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Passei 32 anos sendo uma fotocópia de engenheiro. Passei mais 26 anos sendo uma fotocópia de pároco. Foi preciso um menino de 15 anos, um envelope guardado por 18 anos, e um corredor de hospital em Roma, numa madrugada de outubro, para que eu entendesse que o original sempre esteve disponível. Não tenho mais filtros, não preciso mais deles. As estruturas que resistem além dos cálculos existem. Eu medi uma. Guardei as anotações. O caderno de campo de outubro de 2006 ainda está na minha estante, com as 3 medições de temperatura no quarto 214 registradas com data, hora e o número de série do termômetro, testo 110. Se este testemunho marcou você tanto quanto marcou a minha vida, peço que se inscreva no canal Pegadas do Céu e compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvi-lo. As pegadas do céu estão em toda parte. Basta saber olhar.